Olá, meu caro aluno, olha aí, estamos aqui de volta nessa aula de número 15, que é exatamente para fazer uma retrospectiva, tá bom? E você fazer aquela avaliação da primeira unidade com muito sucesso. Vamos lá então agora nos conteúdos? Olha, você vai revisar hoje sobre as grandezas físicas, densidade, estados de agregação da matéria, substâncias e misturas, como também os processos de separação de materiais, átomos e moléculas e notações químicas. Porque nessa aula 3.1 é a aula que fala das grandezas físicas, ou seja, a densidade. E nessa aula a gente vai revisaremos conceituação de densidade, alguns fatores que afetam a densidade. Com relação à densidade, nós também podemos chamar a densidade de massa específica. Matematicamente, a densidade expressa exatamente a relação entre massa de um corpo, olha só, massa de um corpo e seu volume ocupado. No entanto, dividindo a massa de um material por seu volume, nós teremos aqui a fórmula de densidade, tá certo? É bom lembrar que densidade é uma propriedade específica da matéria. Olha aí, densidade é a relação de massa e volume. Cada substância em si tem a sua densidade, que é uma propriedade que ajuda a identificar as substâncias puras, tá certo? Então não esqueça, porque é muito importante. E na sequência, olha aí, as unidades que você pode expressar densidade são grama por centímetro cúbico, né? Grama é massa, centímetro cúbico é volume. Ou então grama por litro, ou quilograma por metro cúbico. Quando você fizer o cálculo da densidade, você vai obter uma dessas unidades. Aqui nós temos a balança, né? Que é exatamente o instrumento indicado para pesar a massa, né? Massa em gramas. E aí você pode pesar massa de água, não é só volume, né? Porque você pegar a massa por volume, você vai ter a densidade da água. Você pode medir a massa do óleo e areia, independente do estado físico, você pode obter a massa. Os nossos olhos veem claramente recipientes iguais em tamanho, porém as massas são diferentes. Você vê a massa de água, 1000 gramas, a massa do óleo, 900, a areia. Então, são substâncias diferentes e você pode obter também massas diferentes, para que possa calcular daí a densidade, não é? Quando você está trabalhando com a densidade, alguns fatores que afetam a densidade, nós temos como tipo de material. Substâncias diferentes possuem densidades diferentes. Por quê? Porque densidade é a propriedade específica de cada material. Temperatura é um fator também que afeta a densidade, ou seja, a densidade da água varia conforme a temperatura. O estado físico. Então, a água no estado sólido flutua na água líquida. E sob a pressão, a gente volta aqui a atenção para os gases. Então, os gases sofrem forte influência da pressão. Estamos trabalhando aqui com relação à densidade. Na aula 4.1, vocês viram sobre estados de agregação da matéria, que são estados físicos da matéria. Vocês aprenderam as mudanças de estados físicos da matéria, vocês aprenderam sobre pontos ou temperatura de fusão, temperatura de ebulição, né? E os ciclos da água, né, que existe na natureza. Então, a água evapora, a água ela condensa, a água vira líquido, e isso gera um ciclo de água na natureza. Tudo isso nós vimos na aula 4.1.
Não, com relação às mudanças de estados físicos da matéria, nós vimos que na natureza encontramos materiais em diferentes estados de agregação. O estado de agregação de um material é uma propriedade que depende das condições básicas de quem? Da temperatura e da pressão em que eles se encontram, tá certo? Então, depende muito, nem toda temperatura a substância passa para a fase gasosa, como também nem toda pressão faz com que os gases passem da fase gasosa para a fase líquida, né? E aí, uma demonstração simples, gravuras de quando a matéria encontra no estado sólido, as moléculas estão bem unidas entre si, né? A força de coesão é maior do que a repulsão. No estado líquido, as moléculas estão ligeiramente separadas, porém a força de coesão é igual à de repulsão, quer dizer, a que une é igual a que separa. E na fase gasosa, é a fase onde as moléculas estão desorganizadas, elas estão separadas umas das outras. Com relação à temperatura de fusão ou ponto de fusão, é a temperatura na qual uma substância muda do estado sólido para o estado líquido e também do estado líquido para o sólido. Ponto de fusão ou de ebulição ou temperatura de ebulição é a temperatura na qual a substância muda do estado líquido para o estado gasoso e vice-versa. E aí umas previsões a partir dos pontos de ebulição e ponto de fusão, nós temos exatamente que a água, olha só, de 0 a 100 graus, a água é líquida. Acima de 100 é gasosa, abaixo de 0 ela está no estado sólido, e isso devido à temperatura de fusão e à de ebulição, respectivamente. Logo, com relação ao álcool etílico, o etanol, na temperatura de 114 graus negativo a 78, está no estado líquido, superior a 78 gasoso, inferior a 114 está no estado sólido. A aula 6.1, ela aborda sobre substâncias e misturas. E aí nós temos substâncias, misturas e a classificação dos materiais, que denominamos também classificação das misturas. Com relação às substâncias, sabemos que as substâncias são aqueles materiais com composição química constante e que possuem suas propriedades físicas bem definidas, tais como os pontos de fusão e ebulição, e a densidade, não variando em determinada temperatura e pressão. As substâncias simples são aquelas cujas moléculas são formadas apenas por um tipo de elemento químico. Em compensação, as substâncias compostas são aquelas cujas moléculas ou aglomerados iônicos são formados por 2 ou mais elementos químicos, como também íons. Misturas é uma porção de matéria constituída de 2 ou mais substâncias, ok? Chamadas de constituintes. As misturas são produto da união mecânica de substâncias sem mudança na natureza química e, portanto, cada constituinte retém suas propriedades. A gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos, que são substâncias formadas por hidrogênio e carbono. O ar atmosférico, uma mistura de 78% nitrogênio, 21% oxigênio, 1% argônio e outros gases como o CO2. Na sequência, nós temos as misturas heterogêneas, que apresentam de forma uniforme apenas uma única fase. Porque isto acontece é que as substâncias se dissolvem e se tornam, na verdade, uma solução. Exemplo, copo de água com açúcar. É uma mistura homogênea líquida. E aí, eis a gravura de um copo de água. As misturas heterogêneas, elas são as que apresentam 2 ou mais fases. E essas fases podem ser percebidas pelo aspecto visual, como estados físicos, cores diferentes, né? E geralmente as misturas heterogêneas são classificadas em suspensões ou colóides. E essa classificação é determinada pelo tamanho das partículas do componente em menor quantidade da mistura. Então veja aí, uma mistura heterogênea que eu tenho água e óleo. Você, a olho nu, macroscopicamente, você consegue identificar os seus componentes.
Com relação à aula 7.1, nós vamos falar sobre os processos de separação de materiais. Aqui nós temos a filtração, a decantação, a centrifugação, a destilação simples e fracionada. Nós temos extração por solvente, reciclagem do lixo e tratamento de água. Os processos de separação dos materiais, nós temos a decantação, que baseia-se na separação por diferença de densidade entre os compostos que formam a mistura. E a centrifugação, nesse processo, nós temos a utilização de aparelhos denominados centrífugas, que aceleram a decantação, separando materiais de densidades diferentes. Na filtração, nós temos o processo mecânico que serve para separar uma mistura sólida dispersa com líquido ou gás. E utiliza para isso uma superfície porosa chamada de filtro, que é para reter o sólido e deixar o líquido. O filtro utilizado é um papel de filtro. Filtração a vácuo é uma filtração que pode ser acelerada quando feita a baixa pressão. A destilação simples ocorre de acordo com a diferença do ponto de ebulição entre o solvente e o soluto. Já uma destilação fracionada é utilizada para separar misturas contendo 2 ou mais líquidos miscíveis que apresentam temperatura de ebulição não muito próxima, quer dizer, distantes. E aí, a extração por solvente, ela consiste em extrair uma ou mais substâncias de um material utilizando-se uma de suas propriedades químicas, que é denominada solubilidade. A extração por solvente também é muito utilizada para extrair essências de plantas para o preparo de perfumes. E aí nós temos o café, onde nós temos uma extração, tá bom? E em seguida uma filtração para separar a parte mais sólida do café da água e assim sucessivamente. Com relação à aula 11.1, aqui nós temos a teoria atômica de Dalton. Nós vamos falar de átomos e moléculas, modelos atômicos, né? As contradições com a teoria de Dalton e o conceito de molécula. Vamos lá, então? E aí, a teoria de Dalton, o que é que nos diz? Diz que a matéria seria formada por átomos, que são esferas maciças, indivisíveis, imutáveis, imperecíveis e que não podem ser criados e nem destruídos. Na sequência, Dalton afirmava que os átomos com tamanhos e massas diferentes apresentavam propriedades diferentes. Átomos com tamanho e massas iguais e que têm, portanto, as mesmas propriedades seriam átomos de um mesmo elemento químico. Os átomos poderiam se unir formando novas substâncias. E em uma transformação química, os átomos não seriam criados nem destruídos. Eles seriam rearranjados, produzindo outras substâncias. As contradições com a teoria de Dalton diz que o cientista francês Gay-Lussac, que viveu 1778-1850, ele acreditava que suas observações confirmavam a teoria de Dalton. E, com base nessa teoria, elaborou uma hipótese. A hipótese de Gay-Lussac afirmava que volumes iguais de gases diferentes, nas mesmas condições de pressão e temperatura, contêm o mesmo número de átomos. E, assim sendo, nessa lei foi de encontro com a teoria de Dalton, que dizia que tudo era formado por partículas esféricas maciças e indivisíveis, denominadas átomos. Segundo essa teoria, o volume dos produtos da reação deveriam ser igual à soma dos volumes dos reagentes. Assim, deveria ocorrer o seguinte: 2 volumes de hidrogênio reagiam com 1 volume de oxigênio, formando 3 volumes de água. E quanto ao conceito de molécula, nós temos que molécula integral do gás oxigênio, ok? Então, nós temos aí uma molécula integral do gás nitrogênio com molécula integral do gás oxigênio. Olha só, as moléculas elementares
dos átomos de nitrogênio, separadamente, claro, simples, com moléculas elementares de oxigênio. Formava o quê? Formava moléculas integrais de moléculas do monóxido de nitrogênio. Então, aí, para entender que moléculas também são o quê? Tipo de substância, representa as substâncias que existem na natureza, tá bom? Com relação à aula 12.1 de notações químicas, nós conhecemos os símbolos dos elementos químicos, as fórmulas das substâncias e as equações químicas. Quanto aos símbolos dos elementos químicos, atualmente a organização que comanda toda a nomenclatura química é a IUPAC, cuja sigla representa a União Internacional de Química Pura e Aplicada. O nome do elemento químico muda conforme o idioma de cada país. O símbolo, porém, é o mesmo em qualquer parte do mundo, segundo a IUPAC, né? Aqui nós temos o ferro, que, digamos, Iron. Iron é ferro em inglês, mas o símbolo continua ferro, né? No português, ferro. No inglês, Iron. E o símbolo não muda, continua sendo ferro. Ficou claro aí, pessoal? Cada elemento químico é representado por uma letra maiúscula, geralmente é a inicial do seu nome original. No caso de dois ou mais elementos químicos terem o nome iniciado pela mesma letra, acrescenta-se uma segunda letra minúscula para fazer a distinção. E aí, o símbolo representa um átomo do elemento químico. O átomo de hidrogênio, um H, ou apenas H. Mas se eu tiver dois átomos de hidrogênio, eu escrevo 2H. Moral da história, o símbolo continua sendo H para os devidos fins. No entanto, eu tenho aqui, ó, a diferença entre átomos de moléculas. Quando eu tiver 2H, eu tenho dois átomos isolados de hidrogênio. Mas se eu tiver H2, eu tenho dois átomos unidos, ligados entre si, representando uma molécula. E quanto às fórmulas das substâncias, são representações utilizadas para indicar quais os elementos químicos que fazem parte da composição da substância e também para representar o tipo de interação entre os átomos participantes. Como exemplo, nós temos aqui uma molécula de etano, C2H6, que é a representação simbólica de uma reação química, quando eu tenho reagentes se transformando em produto. Então, nós temos aí a transformação química, cuja expressão gráfica é através de uma equação. A equação é a forma de representar uma reação. E aí, meu caro aluno, agora é o seguinte, ó, depois dessa bela revisão, ok? Vocês viram os conteúdos das principais aulas que nós escolhemos para que você possa, na prova, ter sucesso, tá bom? Mais um conselho. Cada questão da prova, leia com muita atenção, reflita, interprete as informações de cada enunciado e verifique nas 5 alternativas, ok? Aquela que você acha que é mais conveniente. Então, não se precipite em assinalar imediato a questão e, de repente, você marcou no gabarito, já era, você já não considera-se mais acertada aquela questão, tá bom? E aí nós temos questões de múltipla escolha e temos também uma questão dissertativa. Desejo a você boa sorte, meu caro aluno. Então, vamos lá, porque teremos mais aula pela frente ainda, tá certo?